Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no nosso canal, então roda a vinheta! Pessoal, hoje nós temos uma visita muito especial aqui no nosso canal, a Dani, né? Outra Dani, minha xará, e nós vamos estar aqui conversando um pouquinho, né, sobre maternidade, esse dia que é o mês, né, do Dia das Mães, né, mês de maio. E se apresente, Dani, para o nosso pessoal aí do canal Papo Reto da Dani. Oi pessoal, eu sou a Dani Correia, né? Daniela Correia, mas mais conhecida como Dani Correia. Mãe de 3 meninos, sogra de 3 noras lindas, e casada quase, vai fazer 29 anos esse ano. Feliz, graças a Deus, realizada e com muitos sonhos ainda para realizar. E tô naquela fase, né? Jovial. Toda jovem, né? Depois dos 40, a gente só vai. Dani, o pessoal, né, ou com certeza vão querer saber, além que você falou que já é casada há 29 anos, né, vai fazer agora, né? Isso. E os seus filhos, são 3 meninos, qual a idade que eles têm? O Jonathan tem 25 anos, o Samuel 23 e o Daniel 20 aninhos. Então, e 2 são casados? O Samuel e o Daniel, os 2 mais novos, né, os de 23 e de 20, casaram. O Samuel tem 1 ano e 6 meses de casado com a Camila. E o Daniel casou com a Jojo, a Joane, né? A gente não consegue chamar ela de Joane. Jojo. É a Jojo, casou tem 6 meses. E eu agora, a minha pergunta... Né? E o Jonathan tá noivo com a Patrine. Se eu não falar a Patrine, depois ela vai me falar. Isso é o beijo, Pati. Então, já vamos para nossa outra pergunta, que não quer calar, né? Como foi as suas gestações, assim, no geral, quando você estava grávida? Você teve enjoo, teve vontade, algum desejo estranho? Bom, Dani, eu tenho 1,72 m de altura, né? É grande. E eu pesava 50 quilos. Então eu sempre fui muito magra e alta. Pra quem não sabe, pessoal, ela já contou lá no nosso programa da Infox que ela queria ser modelo, né? Tava ali seguindo carreira. Isso, mas Deus chamou ela pro outro lado. Então, queria não, né? A mãe fez a gente ir, né? Vai ganhar um dinheirinho. Mas é muito chato, muito trabalho. Não pode comer. Eu era muito magra, então quando eu engravidei do Jonathan, depois que eu passei o processo que a gente contou lá no programa, né? Sim. De uma enfermidade, então eu tive o Jonathan com quase 20 anos. Durante a gestação eu tive bastante enjoo, emagreci mais ainda. E quando eu estava com 5 meses de gravidez, que começou a aparecer uma barriguinha de nada, aquela pochetezinha. Sim. E daí eu comecei a fazer fotos de grávida, nem tinha nada. Aí passei aquela situação, não sei, muitas mulheres magras passam isso, que é aquela situação de estar na fila da gestante. Ai, graças a Deus, eu tô na fila da gestante, vou ter prioridade. Aí alguém cutucar nas tuas costas e dizer, moça, essa fila é prioridade. Aí você tem que virar a barriga para mostrar que tá grávida, né? Então a minha gravidez do Jonathan, ela foi com muitos desejos. E passei aquela fase que a minha sogra dizia que desejo era frescura. Então eu não podia dizer que eu tinha desejo, eu passei vontades. O Jonathan nasceu com uma tatuagem de uma metade de uma melancia na nuca, certinho, bem certinho, vermelhinho. Que era a melancia que você queria melancia que eu queria comer. Nasceu, é verdade, então, acontece. Não deixa grávida com vontade. Não é mito. E passar vontade, estando ou não estando grávida, é horrível, né, gente? Então imagina a grávida que fica bem mais sensível. Depois eu tive o Samuel também eu tive bastante enjoo. Mas eu só engordei do Jonathan e do Samuel, eu engordei 13 quilos. Então eu saí do hospital praticamente nos meus 50 quilos. Eu então, engordei 20, menina. Aí do quilos. Daniel eu engordei 23. Foi a última gestação, né? Até hoje me pergunto se é que tô grávida ainda. Não, mas assim, eles vêm assim pra modelar o nosso corpo, né? Mas eu não me arrependo, Dani, porque engordei muito do Daniel, demorei muito mais pra emagrecer, mas depois permaneci. Só que depois que a gente chega aos 40, a gente quer comer de tudo, e tudo, não é de tudo, é tudo, e daí fica desse tamanho. E eu tava até pensando essa tarde, porque eu tô assim, muito naquele conflito, eu tô com um pré-adolescente, né? Então eu já queria aproveitar, né, você que já tem teus 2 filhos já casados, né, e um que tá noivo,
ajuda, As fases. me ajuda e ajuda as mães que estão ouvindo a gente aí. Como que foi a adolescência dos teus filhos, assim? Porque eu me pergunto assim, nossa, mas é muito difícil. Eles são muito cri-cri, né? A gente fica naquela indecisão se a gente é bem firme com eles ou se a gente afrouxa ou, sabe, aquele conflito de mãe. Então, eu tô passando essa fase agora e pra mim, obviamente, tá sendo bem difícil. Dani, o Sandro sempre foi muito presente como pai, né? Então a gente sempre dividiu muito isso. Eu posso falar que dos três foram bem diferentes. Bem diferentes. Nenhum vai ser igual ao outro. Personalidade. Né? Eles são diferentes, as fases são iguais. Eles são diferentes, mas as fases são iguais. Eles têm a fase na pré-adolescência. Hoje eu odeio tudo, mas amanhã, 24 horas depois, eles amam as mesmas coisas que eles odiavam. Né? Se não bastasse, durante a adolescência deles eu fui cuidar de um grupo de adolescentes, de 30 adolescentes para mais. Então daí eu tive mais filhos, né? Porque eles também vêm se questionar. E os ciúmes, né? Então, o que eu posso te dizer na fase da adolescência como mãe? A nossa paciência ela tem que não só duplicar, tem que triplicar. Porque nós temos que ter paciência com nós mesmos. Isso. Com nós mesmos, de respirar e saber que tem horas que não dá para responder as questões deles. E aquele negócio, vamos respeitar espaço, com limites. Sim. O espaço de dentro do quarto com o computador, não, a partir de agora nós vamos interagir. Sim. Agora o computador vai para a sala e nós vamos interagir. Não, mas eles têm que jogar lá porque me incomoda, porque nós estamos também. O problema é que, Dani, a minha fase de adolescência dos meus filhos, nós não tínhamos esse entretenimento. Essa tecnologia que tem hoje. Do WhatsApp, da mãe ficar tanto no celular, né? Que nem hoje eles dizem assim, que eu fui apresentar pra mãe o TikTok. A gente vicia naquilo, né? Sim, de ver aqueles videozinhos, quase morrer rindo. Eles estão falando comigo, eu nem tô tchum, né? Sim. Mas na minha época eu não tinha isso. Só que eu tinha outras obrigações, né? Eu tinha outros entretenimentos também, até mesmo na igreja. Então, ter paciência com você mesmo, que você não vai acertar sempre. A paciência com eles, desse amor e ódio, e inconstante. Não é constante, é inconstante. Assim, eu vejo assim que muitas vezes eu fico muito irritada. Apesar que é uma coisa que eu também até quero conversar com o pessoal aqui, estou sofrendo muito de TPM, né? Mas junta a fase dele, que ele irrita em tudo, porque tipo, você fala uma coisa, eu falo com calma, com paciência, filho, faz isso, 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 e ele vai, tá bom, mamãe, depois de 10 minutos ele faz tudo ao contrário. Eu disse, meu Deus, parece que não escutou. Então Dani, tipo, isso vai trazendo uma irritabilidade. O magistério me ensinou uma coisa, menino não é igual menina em questão de funções. Menina, tu pode dizer assim, tu vai lá na cozinha, tu vai pegar o copo, a jarra de suco e uma colher e o açúcar e vai trazer aqui pra mãe. O menino, tu tem que dizer, se tu disser, e a menina vai conseguir pegar todas as coisas e vai te trazer. O menino, se tu der todas essas funções, ou ele vai trazer uma ou duas, ele não vai conseguir trazer as 4 ou as 5. Então ele vai começar a fazer, tá, mas e cadê a colher? Ele vai buscar a colher. Mas cadê o açúcar? Ele vai buscar o açúcar. Então o menino, outra coisa, o menino, tanto o menino quanto a menina, é aquele segredo de olhar nos olhos pra falar. Que eles gravam mais, eles tiram a atenção de outro lugar. Mas o menino, além de tu estar no mesmo nível do olhar, tu não pode estar tão acima, tu tem que fazer ele entender na adolescência e na pré-adolescência, que mesmo tu se abaixando para falar no mesmo nível de olhar, como nós duas estamos aqui, eles têm que entender que nós somos mães e eles são filhos. Sim. Porque eles chegam a querer chegar no nosso nível, a gritar, se não chegou ainda, vai chegar, ele está aquela fasezinha de gritar e se impor, né? Até com o pai e com a mãe. Então, tu tem que dizer, quando ele se impõe com o pai, ei rapaz, ele é o pai, você é o filho. Eu já fiz isso com os meus filhos. Sim. Algumas vezes. E fiz isso. Filho, olha aqui, a mãe precisa que tu atenda teus irmãos. Agora, teu irmão precisa de você, o outro teu irmão precisa de você e tal. Então tem essas fases da teimosia, a fase da individualidade. É, verdade. Quem tem mais que um filho e quem tem só um, a individualidade de ser filho único e não querer dividir com colegas. Também tem isso e saber dividir isso também.
E a terceira, paciência com o marido, né? Porque o marido não entende nada disso. Pais, vocês me perdoam. Amo os pais. Mas eles são objetivos demais. Objetivos demais, né? Eu até vejo a questão da objetividade, porque com o meu marido, né? Pra quem não conhece, né? Sou casada com o Lucier, né? Que é bem mais conhecido por aí, né? Mas, e professor também. A gente tem uma coisa que eles, pegando assim um parênteses aqui, que a gente às vezes fica assim, a esposa do Lucier, né? A gente não tem nome. Não tem né? nome. Mas voltando aqui, eles são muito. Exemplo, o meu menino perguntava assim, mãe, o que é sexo? Ele, é assim, pá. Daí eu queria fazer de uma forma, explicar, florear, mas que não fosse tão agressivo, porque tipo, você tem que... E nem vulgar. Mas isso eu tô dizendo em todas as questões, que eles são muito objetivos. Eu digo, mas como que tu falou assim com o menino? Tu tem que... Calma, tem que explicar melhor. Os também se entendem, né? Sim. Mas difícil é a mãe de menina também, o pai de menina, né? Quem aí é pai de menina ou mãe de menina, vai deixando aqui nos comentários para ajudar a gente, por favor. Porque eu, como mãe de menina, eu vejo muito essa dificuldade, sabe? Da linguagem, de como eu me portar. Tem a questão também, né, Dani, de a gente não deixar os nossos filhos ficar muito afeminado, né? Sim. Que isso é uma coisa que a gente pode também em outro programa estar conversando, ou melhor, num outro vídeo, né? Tá falando aqui que a gente, como mãe de menina, a gente tem essa preocupação. Essa preocupação, porque eles passam muito tempo com a gente. Sim. Porque o pai tá trabalhando, enfim, tá fora. No meu caso, o Lucy também, por muito tempo, ficava viajando e eu tava com eles pequenos, eu não tinha como ir com ele direto. Então, pra gente não deixar eles também afeminados, esse equilíbrio, né? Porque, querendo ou não, né? Já uma pergunta, já que você tem filhos já casados, como que você lidou nessa questão de ensinar eles as tarefas domésticas, as coisas assim, mas ao mesmo tempo... pra mim foi mais... Né? Porque você tem que formar eu vou te dizer, né? que foi bem difícil. O Sandro, ele, graças a Deus, eu não tenho problema de dizer isso, não vai causar algum problema lá em casa, porque hoje ele aceita que realmente ele era assim. O Sandro era muito machista. Nós somos gaúchos, né? E a cultura gaúcha é muito machista. Sim. Então o Sandro sempre foi muito machista. A criação da minha sogra, do meu sogro com o Sandro e com o irmão dele, é aquele negócio. Homem não lava louça, homem não limpa a casa. Por mais que minha sogra botava o Sandro passar em ceradeira, né? Quem não conhece, era um aparelhinho que mostrava o assoalho da casa. E aí, passar em ceradeira, passar aspirador de pó, ele odeia aspirador de pó, odeia esse barulho de ceradeira, mas a minha sogra fazia, muitas vezes fazia isso, lavar uma louça e tal. Mas a tua esposa tem que fazer. A tua esposa. Então, quando eu tive só meninos, eu ouvi muito uma tia do Sandro, crente, esposa de pastor, tem muitos meninos e uma menina. Eu não sei quantos meninos ela tem, 6, eu acho, sei lá. Tem muitos experiências, meninos. Né? E quando eles são cantores, hoje são todos pastores, mas eles eram cantores na época e pregadores itinerantes. Então eles iam na minha casa, ficavam na minha casa. E eu prontamente queria passar a camisa deles, eles sabiam passar a camisa. E daí eu disse, como assim? Aí um dia conversando com a tia Maria, ela disse assim, não, sabendo do chamado dos meus filhos e sabendo que tem muitos que vêm na minha casa como esposa de pastor, eu tinha muito trabalho com os filhos, com o esposo, com a igreja e ainda com os convidados. Então eu ensinei os meus filhos, ensino os teus. Então eles eram pequenininhos, primeira fase, guardar os brinquedos. Segunda fase, arrumar o quarto. Terceira fase foi passar a roupa e lavar a louça, né? Ou secar a louça. Então eu lavava, eles secavam. Tirar o prato da mesa. Essas funções domésticas, cuidando para que eles não ficassem afeminados e nem puxar muito para esses dotes e tal. Eu tinha aquele equilíbrio, só que eu tinha que fazer tudo escondido do Sandro, Dani. Foi difícil. Porque quando o Sandro chegava, eles não são menina. Era isso que eu escutava. Aí aconteceu que eles aprenderam isso e deixaram de fazer. Sim. Entendeu? Mas depois o Sandro entendeu que ele estava errado, voltou atrás, começou a cobrar mais dos meninos. E hoje, graças a Deus, eu não tive problema. Eu posso dizer que eu também aprendi muito numa pregação sobre Jacó e Esaú. Né?
o Esaú que caçava, o Jacó que era muito da mãe, e eu fiquei pensando, e foi trazido para isso, a mensagem trazia muito para uma visão dessas, né? Sim. Cuidar para um não ser muito macho, o outro não tão macho, entendi, né? E isso uma pregação lá no Rio Grande do Sul, também dentro da cultura machista. Mas aquilo serviu para mim cuidar disso deles. Então, eles tinham que ir para a oficina, eles tinham que aprender a profissão, eles tinham que saber o que era todas as funções de um carro. Dani, nós estamos com dificuldades hoje, hein? Por exemplo, meu esposo está procurando meninos de 15, 16, 17 anos que queiram aprender a profissão de eletricista automotivo. Ele paga para ensinar. Ele está dando a profissão. Chega os meninos lá com 18, 19 anos e não sabem o que é o pedal do freio. Nossa. Eles não sabem onde bota a chave. É que tem... Dá um celular, tudo. Mas de um carro não sabe. Então, mas meu pai foi ausente, minha mãe... Gente, eu também, o Sandro toda a vida trabalhou muito, muito. Sim. Épocas de ter 3 empregos, mas eu ensinei os meus filhos a dirigir. Eu sabia ensinar o que era um carro. Era menino. É que a mãe fica muito nesse papel, assim, essa múltipla função, né? De ensinar as coisas da casa, mas você também tem que ensinar a parte masculina também, porque o pai tá fora, por mais que o pai se esforce, a gente fica com essa função maior. Mas aqui, pra gente já ir concluindo aqui o nosso vídeo, eu quero fazer aquela pergunta que eu fiz lá no nosso programa, né? Para quem não sabe, né, na Infox, já vamos fazer aqui um merchan na TV Web, né? Então nós já vamos deixar todos os links aqui no box de informação da TV Web, que nós também estamos estreando um programa lá, né? E eu te perguntei lá, né, Dani, qual foi a melhor parte e a pior parte de ser mãe, né? Você tinha lá comentado em relação à doença e tal, mas fora isso, Vamos seguir na linha dos adolescentes, quando eles querem namorar, né, Dani? A pior parte, né? Aquele ciúme, né? Aquele ciúme, ai, Jesus. Talvez, como eu não sou ciumenta, eu não tenho essa, né? Eu nem digo que Deus me libertou, porque eu nunca fui ciumenta, nem de marido, nem dos filhos. Eu acho que eu sou muito autossuficiente, acho que é isso que se chama, eu não sei, eu confio muito em mim. Sim. Muito no meu taco, como dizem outros, né? Eu confio muito em mim. E confio muito no amor que eu dei para os meus filhos e dou até hoje. Confio muito no amor que eu dou para as minhas noras. Eu sou apaixonada pelas minhas noras. Eu me emociono em dizer, Dani, porque cada uma eu conheço a qualidade e os defeitos de cada uma. E eu sempre disse uma coisa para os meus filhos e para todos os meus amigos. O verdadeiro amigo não é aquele que suporta que ama as tuas qualidades, mas é aquele que suporta os teus defeitos. Então, a gente não é perfeita, né? Com certeza você, como mãe ou como sogra, também... Nunca escondi os meus defeitos das minhas noras e também consegui descobrir quase todos os defeitos delas. E agora, depois de casada, elas estão apresentando outros defeitos. E mas você tá aprendendo, assim, né? A gente aprende a se... remanejar com essa situação, né? Então, mas a parte mais difícil seguindo a linha, né, do raciocínio que a gente tá de adolescente para cima, é quando eles querem namorar. Então, dentro da nossa criação cristã, os meninos podiam namorar a partir dos 17 e as meninas a partir dos 15, dentro daquela, né, aquelas leis, enfim. Então, o Jonathan começou antes, o Samuel bem antes. O Daniel muito, muito antes. Nem vou entrar em detalhes, né, com vocês. É que a gente planeja um negócio, mas foge ao controle, foge ao nosso controle. Eles nos enganam, mas não são crentes, são. Mas as meninas, e menina não é fácil. Nós já não era na nossa época, hoje também tá mais difícil ainda. Até porque assim, a gente idealiza muito uma coisa para os nossos filhos. A gente quer, só que a vida vai levando e a gente vai tendo que se adaptar, né? E foi difícil quando chegou essa fase para ti? Foi bem cruel. O pior momento nessa fase foi quando eles começaram naquele negócio. Eu tô afim dessa, eu tô afim daquela, eu quero ficar. E daí a tal da cultura que não podia ficar. E o meu esposo não era contra o ficar e eu era contra dele. Começou a dar conflitos no tal do ficar. Tivemos que entrar num consenso. O que era ficar e o que a gente podia ensinar em cima disso para eles e como que eles poderiam ficar ou não ficar.
Então o santo teve uma ideia. Dirigido por Deus. Vocês vão poder namorar depois que vocês aprenderem a tocar um instrumento. Olha. E eles se apaixonaram pelo violão e esqueceram de namorar. Ó, isso aí é a estratégia do céu. Né? Vai pegando a dica aí. Hoje eles são músico aceita em qualquer lugar, né? E eles são bons músicos, graças a Deus. Então daí o Jonathan começou a aprender a tocar, começou a namorar, né? E daí vem a parte cruel, Dani, de tu ver que não tá legal. Que tá tóxico, que tá pesado, que não, o teu filho não tá feliz, ou a tua filha não tá feliz, mas eles estão iludidos. E a gente vê que eles são felizes mais longe do que perto um do outro. Mas você não pode se intrometer. É. E quando se intromete dá confusão, né? E daí tu tem que não só orar, mas tu tem que orar, aconselhar de uma maneira que você não se meta. Tipo assim, filho, tu tem certeza que é isso que você quer pra tua vida? Olha só, ela é isso, tudo as coisas boas. Mas olha, filho, tu não acha que tal coisa que ela faz tá ruim, tal coisa que ela faz tá difícil de aceitar? E aí, por mais que ele tente mudar isso, não muda, ele mesmo vai largar. Sim. Ele mesmo vai ver que não vai dar, ou ela mesma vai dar que vai ver. Aí o que que tem? De você ser amiga da menina, sim, entendeu? Não apresentar teus ciúmes, ser amiga da menina e dizer, tá legal o jeito que meu filho tá te tratando, porque eu vejo ele te tratando tão mal. Sim. Entendeu? Mas... Mostrar os defeitos do teu filho. Porque mãe que passa a mão em cima de defeito de filho não tá sendo mãe. É verdade. Então essa foi pra ti a pior parte. É a parte. E agora a melhor. Ah, quando eles encontram a pessoa certa e casam, né? Emoção. Ai, daí tu viu que a menina entrou no mesmo plano, no mesmo pensamento, na mesma visão. Eles têm projetos juntos, eles são felizes, eles se alegram. Dani, eu tenho o costume de fazer, como eu disse antes, no outro, né? Na outra entrevista, que a gente tem o costume dos cultos, né? Sim. Desde pequenininho eu agarrei isso, de ter os cultinhos em casa. Pra quem quer ver, vai lá no Infox, tá aqui o canal. E daí os cultinhos e tal, e entre eles a gente começou a fazer aqueles 12 dias de oração, né? Uhum. De propósito no início do ano, para 12 meses de bênção. Então cada dia consagrar um mês do ano. Então aí eu pedi muito dinamismo para Deus. Sempre nos cultos eu peço dinamismo para Deus, até quando eu prego, né? Principalmente nas palestras de casais, sim, eu prego em cima de dinâmica, não é uma pregação, eu vou brincando, fazendo todo mundo interagir, em cima daquela brincadeira tem uma moral. E eu fiz isso nesses propósitos, Dani. Então agora nós somos 8, nós não somos mais 5, agora nós somos 8. E quando nós éramos 5, eram 5 temas. Cada um tinha que escolher uma palavra sobre esse tema, pregar uma palavra sobre esse tema, né? Ou explicar esse tema em cima daquele versículo, ou texto bíblico, e cantar um louvor sobre aquilo, entendeu? Uhum. Veio as meninas, eu adotei a mesma tática, boto papeizinhos, cada uma escolhe, primeiro eu botei no WhatsApp, depois papelzinho mesmo, tipo amigo secreto, e daí o Daniel pegou sobre família. Acho que foi o Daniel pegou sobre família e ele pregou sobre o Salmo 127, né? E ele trouxe assim sobre a mulher, o Salmo 127 ou 128 que diz? 128. 128, perdão, no Salmo 128. A Nath, né? Dá um oi, Nath. Por favor, que a pregadora deu um branco aqui, tela azul. E no Salmo 128, e quando ele fala sobre a mulher, né? E a tua mulher será como? E quando ele fala sobre a mulher, ele diz assim: eu entendo que a mulher, sendo comparada pelo sábio como a videira frutífera, a videira me lembra vinho, né? A uva, o vinho, e vinho no original quer dizer alegria. Então quer dizer, a mulher na tua casa tem que ser a alegria da tua casa. Tanto é que a Bíblia também diz que antes o homem morar lá no sótão, né? Na eira do telhado, lá no sótão, ou num casebre, do que dentro de uma mansão com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, né? Então, a mulher tem que ser a alegria da casa. E hoje eu vejo um filho meu falando sobre isso, dizendo, e eu agradeço a Deus porque a minha é a alegria da minha casa. Então, tu vê isso, é a melhor fase. Tu vê que deu certo os aconselhamentos, deu certo, eles encontraram alguém que deu certo. Aquele sufoco que a gente passa. O casamento foi lindo, foi abençoado, os dois se guardaram um pro outro. Sim. Não tem como um ficar julgando o outro, comparando um ao outro, né? Teve
um leito, um coito sem mácula, sem mancha, né? E estão agora, criando e gerando isso, né? E daqui uns anos vai ter uns netinhos aí, né, Dani? Tô louca pra chegar essa parte. Então, assim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente teve a presença aqui da Dani, né, que já é mãe de casados. Eu ainda tô nessa fase ainda da pré-adolescência, o meu pequeno que fez 9 agora. E é bom pra gente estar compartilhando nossas experiências. E aqui também com as mamães que são inscritas no nosso canal, que pode ajudar. Talvez alguns conselhos que a Dani deu aqui, algumas experiências, você toma para tua vida e que você vai ser bem sucedida. E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, essa mensagem do Dia das Mães, procura ser mais leve, né? Eu faço esse exercício diário, porque para mim muitas coisas é difícil. A educação, o você estar todo dia ali cobrando, mas eu sempre faço esse exercício mental de procurar ser mais leve, procurar ver se aquilo que eu tô fazendo não vai ser pesado para mim mesmo, porque às vezes a gente fica, né, com aquele ambiente pesado. E para vocês, mamães que acompanham aqui o meu canal, eu quero deixar essa mensagem: fique mais leve, fique mais tranquila, coloca, né, toda a tua ansiedade, né, nas mãos de Jesus com seus filhos, porque eu creio que a oração de uma mãe, como a gente falou, né, surge muitos efeitos e Deus guarda os nossos filhos. E eu quero desejar para todas vocês um feliz Dia das Mães. Já vai aqui se inscrevendo no canal, vai acompanhando também a Dani no Facebook, nas redes sociais, que nós vamos deixar aqui linkado, acompanhando também as pregações dela. E se você, né, quiser, tá aí para convidar também para sua igreja, eu vou, né, para palestra também. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, comentar, compartilhar e também siga as redes sociais da Nath, que eu vou deixar aqui linkado, que ela tem ajudado a gente aqui no canal, tá bom? Um super beijo e fui!